Te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Sim, Senhor, te adoramos. Submetemos a tua vontade nessa noite, Senhor. Submetemos o nosso coração à tua vontade. Estamos submissos a ti. Somos ministros do teu evangelho. Sim, Senhor, não somos ministros de uma ideologia política, não somos ministros de correntes filosóficas, não somos ministros de costumes religiosos, não somos ministros de ganâncias materiais, somos ministros do teu evangelho, Senhor. Sim, Senhor, do teu evangelho. Submetemos o nosso coração à tua vontade, à tua santidade, ao teu favor, Senhor. Fala conosco aqui nesses dias. Obrigado por estarmos aqui submissos a ti, Senhor. Só tu és Deus, só tu és santo, só tu és poderoso. Ninguém é maior do que o Senhor. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória, de todo favor, de todo domínio, de toda exaltação. Ah, Jesus, te adoramos. Te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos. João capítulo 9. Vamos lá. O texto fala de a cura de um cego de nascença, que diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi este ou foi seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu em terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Até aqui está ótimo. Irmãos, eu gosto sempre de falar em um lugar em mais de uma vez, porque a gente vai construindo uma ideia. Hoje eu estava procurando uma mensagem para falar aos irmãos aqui no hotel onde nós estamos, e me saltou esse texto: o cego de nascença. Querido, o objetivo de Jesus é abrir os nossos olhos. A Bíblia fala que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo está abençoado. A forma que você vê as coisas determina até onde você vai. E de repente o seu problema não é de visão, é de ambiente. Porque Isaías estava embaixo e ele só via problema. Ai de ti pecador, ai de ti isso, ai de ti aquilo. A terra está um caos, a terra está destruída, a terra está desolada, não há mais cura para ela. Aí Deus pega e muda ele de ambiente, traz ele para cima. Ele vê a sala do trono, e quando ele viu a sala do trono, ele disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi que tinha querubins, eles tinham asas, com duas eles tampavam os olhos, com duas eles voavam, com duas eles tampavam os pés. E eu olhei para a terra e eu vi que toda a terra está cheia da sua glória. O mesmo homem que disse que a terra estava um caos, mudou de ambiente e disse que agora a terra estava cheia de glória. Então Deus sempre vai mudar a gente de ambiente. Uma vida com Cristo tem que mudar a sua visão, tem que mudar a forma que você vê as pessoas, a forma que você vê as coisas. Você vai ver Jesus vendo sempre a qualidade da pessoa e depois mostrando o defeito para ela mesma. Se você olhar em Apocalipse, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que fala das 7 igrejas da Ásia, você vai ver as 7 igrejas, Jesus elogiando cada uma delas. E depois então ele diz: tenho porém contra ti. Ele sempre falava que tinha contra no final do discurso. Por quê?
Porque Deus não tem intenção nenhuma de destruir ninguém, de acabar com ninguém, irmãos. A intenção de Deus é mostrar você para você mesmo. Amém? Para que você vença você mesmo, porque o diabo já foi vencido na cruz. Enquanto nós ficarmos transferindo responsabilidade ao diabo, né? O diabo já foi vencido na cruz. Quando você veio para o Senhor, Ele já te deu um demônio derrotado, não é? Então, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser abençoado. Salmo 34, acho que é o verso 5, que diz assim: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. O objetivo de Jesus é mudar você de ambiente. Tem um lugar em Deus que a gente precisa entrar, um lugar que muda a nossa visão, um lugar que a Bíblia fica diferente para nós. As letras saltam no seu espírito. Versículos que você leu, releu, até pregou sobre eles a partir de uma performance, mas com os olhos de Deus você vai ver de outro jeito a Bíblia. Seus filhos vão ficar diferentes, seu casamento vai ficar diferente. Tem um lugar, irmãos, que fica tudo mais claro. Por isso que Deus quer abrir os nossos olhos. E é interessante que Ele mandou o cara se lavar no tanque do enviado. Porque se Jesus quisesse curar só por curar, Ele botava a mão e dizia: receba, seja curado agora, e ponto final. Mas não, parece que você vai ver muitas curas na Bíblia que parece que não faz sentido. Tem um gago que Jesus gospe na boca dele. A Bíblia diz que Jesus passa saliva na sua língua. Imagina, o cara era gago, tinha a voz presa, e Jesus se abre a boca. Tem algum gago aqui? Não, claro que não. Vai ter? Se você faz uma loucura dessa hoje, você chama a polícia para você. Por quê? Porque a gente ficou inteligente demais. Eu acho que a igreja já sofreu por ignorância, e agora ela está sofrendo por excesso de inteligência, porque ela não acredita mais em coisas sobrenaturais. Se alguém diz que viu um anjo, a gente quer provas. Se alguém diz que Deus está fazendo algo, a gente diz: história da carochinha. Porque a gente tem dificuldade. Eu sou do tempo que a gente ia no monte, irmão, e orava e o graveto acendia. E aí a gente trazia o graveto dentro da Bíblia. A gente trazia o graveto dentro da Bíblia, chamava as crianças e dizia assim: apaga, apaga, apaga tudo. E começava chaca, taralabaxaia, não sabia nada. E não é que acendia de novo. Eu sou do tempo que você saía de casa e Deus dizia assim: entra ali, entra aqui, entra lá, fala para aquela pessoa. Eu sou do tempo que Jesus parava e dava o nome das pessoas. Mas a gente não, a gente ficou muito inteligente, emburreceu na fé. Que a nossa fé se tornou logística. Os caras de silêncio rápido demais, irmão. Não me assusta. A nossa fé se tornou muito logística. Quem veio buscar sua bênção? Quem veio buscar sua vitória? Quem veio... Bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você vive, irmão. É um lugar que você entra para viver. Viver o sobrenatural é sobre o natural. É além daquilo que você está acostumado. É além. É você orar. Nós viemos agora do Mato Grosso, coisas simples. Cidades que faziam 5, 6 meses que não choviam. E a gente do púlpito dizia assim: em nome de Jesus, Deus vai trazer chuva. E antes do culto terminar, caiu um temporal. E as pessoas ficam olhando para você e dizem assim: meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Assustadas. Por quê? Porque ninguém acredita mais nessas coisas. Nós acreditamos que 3,5 milhões de pessoas comeram no deserto por 40 anos sem plantar um pé de alface. Nós acreditamos que eles beberam por 40 anos sem cavar um poço. Nós acreditamos que eles viveram e a roupa crescia junto, o sapato crescia junto. Nós acreditamos que um peixe engoliu um homem e ficou com ele 3 dias e devolveu ele como missionário. Pegou um desviado e devolveu um missionário. Nós acreditamos nessas coisas porque elas aconteceram com os outros. Nós temos dificuldade de acreditar em coisas que acontecem com a gente.
E Deus vive o tempo todo nos chamando: faça prova de mim, anda comigo, eu vou te mostrar coisas que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem está no seu coração. Mas a nossa fé não, nós usamos a fé para ter, não para experimentar. Nós usamos a fé para ter, não para experimentar. Nós queremos estudar Deus, estamos fazendo a anatomia de Deus. Abre Deus no meio e vamos estudar os seus órgãos para ver. Não, Deus não se estuda, se experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que provar do Senhor, você tem que ter experiências com o Senhor. Começa a marcar horário com Ele. Diga assim: eu duvido se eu me chamar às 3. Não, o primeiro dia não vai dar nada. O segundo, o terceiro Ele chama você pelo nome. O quarto Ele chama você pelo nome. Você assusta, aí você fica com medo de sair da coberta. Foi Deus mesmo ou foi o diabo? Não, porque o diabo também ouviu. O nosso problema, irmãos, é incredulidade. Tem um monte de gente na internet tentando explicar Deus, irmãos. Tem um monte de gente na internet atacando, falando da igreja, falando de pastores, quando deveriam usar veículos como esse. Ah, mas a internet é do diabo. Não, irmão. Caim não tinha smartphone e matou seu irmão. O problema não são as coisas, somos nós. Nós é que somos o problema. Jesus passou, cuspiu no chão, pegou barro, fez 2 olhinhos, botou no cara e disse: vai lá e te lava no tanque do enviado. Por quê? Porque Ele não tem outro objetivo de abrir os meus olhos se não for para me enviar. Deus não abre os meus olhos para ficar sentado na igreja esperando alguma coisa acontecer. Deus não abre os meus olhos para esperar mais. O melhor de Deus está por vir, não está, o melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo. Mas quando o Espírito Santo vier, o Espírito Santo não é uma promessa, ele é uma realidade. Ele já veio e não voltou mais. Ele está esperando que alguém o queira, que alguém o busque, que alguém deseje, acima de tudo e acima de todos. O Espírito Santo gostaria de ser prioridade na sua vida. Gostaria de ser consultado antes de uma compra, ser consultado antes de uma venda, ser consultado antes de abrir qualquer coisa, de fazer funcionar algo. Aleluia. Espírito Santo, que foi nos dado para conhecer a Deus, Ele foi nos dado para falar de Deus para a gente. Mas a gente não, a gente quer aprender de Deus fora. Não, irmãos. Deus quer tirar os estímulos, as performances. Nós estamos cheios de coisas ungidas para dar para todo mundo. Mas o que está faltando é homens e mulheres ungidos. Homens que acreditam no que esse livro diz e vivam. Eu li a biografia de um homem chamado Smith Wigglesworth. Ele ia orar por alguém e a pessoa disse: se eu não for curado, ele dizia: então Deus é mentiroso. Pessoas que ele orou morreram. Pessoas que ele orou foram curadas. Aí ele perguntava, as pessoas perguntavam: mas o senhor orou e ela morreu? Ele disse: eu não sou o dono da vida. Deus decide o que Ele faz, mas Ele pediu para mim orar pelos doentes, então eu vou fazer. Nós não, porque nossa reputação hoje, já pensou se eu oro por alguém e o cara não é curado? Já pensou? O que é que pode acontecer na internet? As pessoas vão falar que eu sou falso profeta, que eu sou de mentirinha, que eu sou fake, e a sua reputação então ela vale mais do que o dom que Deus entregou a você. Você está tão preocupado em guardar nas devidas proporções o seu ministério. Você quer um ambiente seguro. E por isso a gente vai tornando a igreja um lugar chato. Obrigado pelo seu aleluia. Por quê? Porque a gente não acredita mais em algumas coisas, irmãos.
Uma vez morreu um peixe lá em casa, um beta. Sabe o peixinho, beta? Minha filha era pequenininha, hoje ela tem 31 anos. E ela pegou o peixinho pela cola assim e trouxe. Oh pai, ele morreu. Eu disse, filha, vamos enterrar. Não, ora pai, ora que ele ressuscita. Porque ela ouvia a gente falar isso. Ora pai, filho, ele está morto. Ora pai, ora. Eu botei ele na mão e, em nome de Jesus, Berta. De novo pai, de novo. Eu fiquei ali, irmão, uns 10 minutos. O Berta não ressuscitou, eu ressuscitei. Porque eu estava ensinando uma coisa que eu não fazia mais. E eu comecei a perguntar, Senhor, por que o Senhor não vem? Ele disse, porque vocês não pedem para mim vir. Vocês não precisam mais de mim. Vocês têm tudo pronto. Vocês podem funcionar sem eu. Você consegue fazer uma reunião sem eu, Luiz. Você tem tudo organizado. O negócio é que dê tudo certo. Você não se permite mais viver no meio do joio. Quando nasce um joio, você já quer arrancar. Quando eu disse para você, deixa o joio crescer junto, porque é o joio que mostra se você é realmente trigo. Mas a gente quer um ambiente seguro para funcionar como igreja. A minha pergunta é, Deus vai abrir os nossos olhos mesmo? Você está pronto para que Deus abra seus olhos? Irmão, esse cego era de nascença. E quando eles passaram, os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Você já viu que a gente foca primeiro no pecado para depois focar na solução? Quem pecou, Senhor? Foi ele ou foi o pai dele? Jesus, não, gente, ninguém pecou. Fica tranquila. Ninguém pecou. Foi para que nele se manifestasse a obra de Deus. E devemos fazer a obra enquanto é dia, porque de noite vem que a gente não consegue fazer mais nada. Por que a gente não foca na cura? Por que a gente não foca na solução? Porque, irmãos, Jesus deixou claro, ele disse, olha, vocês olham para o tempo e vocês sabem que falta 4 meses para a ceifa. Eu vos digo, já chegou. Uma mulher perguntou, onde a gente adora? É aqui ou lá no monte? Os judeus dizem que é no templo. Nós adoramos no monte. Jesus disse, ora vem e já chegou. Exercite fé, irmão. Fé é um músculo. Quem faz academia sabe o que eu estou dizendo. Fé é um músculo, você tem que mover ele. No começo vai doer. No começo você não vê resultado. Mas daqui a pouco aquele 20 quilos já passa a ser 2. Aquele 2 já não tem mais gramas. Porque o que torna o peso mais leve é a prática de levantá-lo. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer, irmãos. Crer no que Jesus disse. Mas eu já orei e não aconteceu. Em terra. Não veio? Não ressuscitou? Em terra. Quem aqui acredita que Jesus pode orar, ressuscitar um morto? Quem já foi no velório orar por um? Então viu, o nosso problema não é fé, é coragem. Nós temos fé, nós acreditamos que acontece, a gente só não tem a coragem para fazer. Porque vão chamar a gente de doido, vão prender, vão botar a gente numa camisa de força, vão prender a gente porque é doideira. Como é que eu vou entrar no velório e dizer, levanta? E se não levantar, enterra. Irmãos, Jesus pegou aquele cego e disse, traz ele aqui. Pegaram o cego e trouxeram. Quando trouxeram o cego, Jesus cuspiu no chão. Por que não põe a mão, né? Não, cuspiu, fez bolinha, botou nos olhos dele, disse, vai lá e te lava e volta. O homem foi, se lavou e voltou. Quando ele volta vendo. Você tem que analisar que é a primeira vez que ele viu. Foi a primeira vez que ele viu, irmãos. E aí quando ele volta,
ele encontra os amigos, os vizinhos que estavam ali. Eu não li o texto todo, mas os vizinhos estavam ali. Os caras que pediam, já ia botar o microfone. Os caras que pediam esmola com ele. O cara volta vendo. Aí passa pelos amigos, os amigos de esmola, e pergunta para ele: oh, você não é o cego? Eu disse: oh, não, mas você está curado. Pela voz você é o João, você pela voz é o Tonho. Aí o cara disse assim: fala para mim, você não era cego não? Era. Como é que você está vendo? Eu estou vendo porque um homem chamado Jesus passou por mim e me curou. Miguel é seu, você não era cego. Eu era de nascença. Mas você está vendo? Pois é, acabei de falar para vocês. O homem chamado Jesus passou e me curou. Disseram: mentira. Pegaram ele e disseram: vamos na sinagoga, vamos no templo, mostrar você para os fariseus. Chegou lá, os sacerdotes olharam os fariseus: você era cego? Ele disse: era. Todo feliz, irmão, eu estava vendo. E aí os sacerdotes disseram: blasfêmia. Como é que você está vendo? Porque um homem me curou. Blasfêmia, hoje é sábado, hoje é dia de ficar cego, não pode curar. Se esse homem fosse de Deus, ele não curaria sábado. Sábado é para deixar cego, não é para ninguém ver. Eu disse: eu não sei, gente, eu só sei que eu estava ali com a minha canequinha pedindo uma esmola. Ele me chamou e o nome dele é Jesus. Então você não era cego? Eu era. Como é que você está vendo? Eu já falei. Ele passou e me curou. Blasfêmia, mentira. Esse homem não é de Deus. Você tem pai e tem mãe? Tenho pai e tenho mãe. Chama o pai e a mãe dele. A mãe entrou, o pai. Eu disse: pai, ó, minha mãe. Primeira vez que ele estava vendo. Aí o sacerdote pergunta: é seu filho? É meu filho. Ele era cego de nascença? Sim, senhor. Como é que ele está vendo? Ó, senhor, pergunta para ele. Ele é de Maior. Nós já temos a nossa igreja, nós não queremos se misturar com isso. Cada um com seus problemas. Ele já tem idade para responder. Depois você lê o texto inteiro de João 9. E o cara está lá, ele só está vendo, irmão. Ele só está alegre porque ele está enxergando. Você está me entendendo? Ele está enxergando. E todo mundo querendo que ele prove porque que ele está vendo. Aí, irmão, aí também ninguém é de ferro, né? De repente ele diz assim: será que ele não era o Messias que haveria de vir? Será que ele não era que Moisés falou que viria um semelhante a ele? E todo mundo: cala a boca, rapaz, você nem Torá tem, você que acha que é melhor do que nós fizemos teologia. E eu disse: já sei, vocês querem também, quem sabe vocês querem seguir ele também. Cala a boca, rapaz. Expulsaram o rapaz da sinagoga, do templo. Moral da história: enquanto ele era cego, ele não tinha problema com ninguém. A hora que ele começou a ver, ele teve problema com os amigos, com a religião e com a família. A minha pergunta é: São José do Rio Preto, você quer mesmo ver o que está por vir? Ou você quer continuar cego? Você quer mesmo ver, ou você vai continuar naquilo que você acredita que é isso? Você acha que é só isso, irmãos? Você acha que Deus morreu, Jesus morreu na cruz para nos dar reuniões? Você acha que é só isso, meu irmão? Você acha que a nossa fé é logística? Você acha que Jesus morreu na cruz para me dar simplesmente reuniões? Não! Quando Ele abrir meus olhos, eu vou ter muito problema, porque o céu vai fazer sentido, a eternidade vai fazer sentido. O Apocalipse cria vida, meu irmão.
aquilo que eu sustentava demais, aquilo que era fruto da minha ambição deixa de ser, e aquilo que nunca foi passa a ser. As coisas que eu valorizava demais eu começo a desvalorizar, e aquilo que eu nunca valorizei na vida eu começo a valorizar. Por quê? Porque eu estou vendo. O cara não tinha problema nenhum porque era cego, estava lá pedindo esmola. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que Deus é evangélico, que Deus aceitou Jesus e veio congregar com a gente, e que Ele não pode fazer nada além daquilo que eu acredito. Eu vou tentar dizer uma coisa para você sem ofender ninguém. A religião é um meio frustrado de tentar explicar quem Deus é. E tentar explicar quem Deus é o que sobra para quem não vive com Ele. Porque quem vive com Ele não consegue explicá-lo, não consegue defini-lo, não consegue. Paulo tentou várias vezes. Paulo estava explicando em Romanos, ele estava explicando em Colossenses, de repente ele entrava em êxtase, ele dizia: oh, profundidade das riquezas. E Paulo só chegou numa definição: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ah, meu Deus, é todas as coisas. Ah, meu Deus, aleluia, aleluia. Joga a toalha, meu irmão. Joga a toalha. Você não vai conseguir definir. Você nunca vai conseguir explicar como você fez, como o seu ministério cresceu, como deu certo. Porque se você conseguir, já não foi você quem fez. Já não foi Deus quem fez, foi você. Você nunca vai conseguir explicar coisas profundas espirituais, porque Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Tem coisas que Deus revelou, que está aí, a gente nem entrou ainda. Agora tem coisas que Deus já mostrou, que Deus não mostrou, e a gente quer descobrir. Faz primeiro o que você já entendeu. Entra primeiro nos lugares que já abriram, nas cortinas que já caíram. Então tem coisas que Deus mostrou para mim, tem coisas que Deus escondeu de mim. Não, Ele não escondeu de você, Ele escondeu para você, mas para um tempo determinado. Porque no seu tempo Deus faz tudo perfeito. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Tem coisas que se Deus te der agora, você morre. Tem coisas que se abrirem para você agora, tem uma unção que se cair sobre você agora, você já era. Deus tem que fundamentar a gente primeiro para poder receber. Por isso que nada vai acontecer fora sem acontecer dentro primeiro. Nada se perde fora sem perder dentro primeiro. Cristianismo verdadeiro para mim é a reprodução exata do amor de Deus. E qual é a recompensa do amor, pastor? É a capacidade de amar mais. O amor só tem uma recompensa, é a capacidade de amar mais. Se você ama uma pessoa, sabe qual é a tua recompensa? É a capacidade que Deus vai te dar de amar mais ainda. O amor só aumenta. Deus não tem amor, Deus é amor. E a reverência que você tem pelo Espírito Santo determina o nível da presença de Deus que você vai desfrutar. Que tipo de reverência nós temos com o Senhor? Nós cantamos aqui hoje: a presença de Deus é mais importante do que tudo. Agora ela exige de nós, e ela exige pelo menos duas coisas: reverência e tempo de qualidade. Tempo de qualidade.
Deus não quer um fast food gospel. Deus tem tempo. E Ele sempre terá tempo para você. Sempre. E o tempo que você dá para Deus determina o quanto Ele tem de você, não o quanto você tem dele. O quanto Ele tem de você. Então, reverência, reconhecer aquilo que é sagrado, reconhecer aquilo que é santo, e tempo de qualidade. Deus exige tempo de qualidade. Exige. Mas hoje é melhor aprender fora. Mas eu sou um cara, eu não tenho muita coisa não. Eu sou um cara que as minhas manhãs não são de ninguém. Eu sou um pastor, eu preciso orar, eu preciso buscar Deus. Eu não posso terceirizar a oração da minha igreja para o ministério de intercessão. O cara que tem que mais orar na igreja sou eu, porque a visão foi dada a mim. O cara que mais investe no ministério Mevan é Luiz Hermínio. Eu escrevo um livro a cada 6 meses e o dinheiro dos livros fica tudo na casa. Por quê? Porque eu sou o cara que Deus chamou. Quando não tinha nada, Ele me viu e me chamou. Quando era só eu, Iraci e as crianças, a gente se reunia lá em casa. Então o negócio cresceu. Eu não posso terceirizar a adoração. Reuel, adora para mim aí que eu vou ficar esperando a hora de eu pregar. Não. Ninguém adora mais do que eu. Eu sou maluco. Por quê? Porque eu entrei. Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer fazendo isso. Com certeza eu vou morrer fazendo isso. Por quê? Porque acabou. A escolha de Jesus me deixou sem escolha. Quando Jesus me escolheu, Ele me deixou sem escolha. Eu não tenho mais escolha. Ou eu tenho prazer vivendo isso com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, com Ele. Ou eu vou usar tudo que Ele me entregou para buscar prazer em outras coisas. Ninguém pode te dar o que Jesus te deu. Ninguém. Luiz Hermínio pode pôr a mão na sua cabeça, orar por você, transferir a unção. Transfere a unção, é o que eu mais ouço. A unção até é transferível, mas a presença não. A presença você tem que fazer um lugar para ela, cara. Porque quando eu ponho a mão em você, eu estou liberando o poder de Deus. Mas a presença de Deus não. A gente diz assim: eu estou sentindo a presença de Deus. Sabe o que eu acho? Que a presença você não sente, você conhece. Porque tem dia que você não vai sentir nada, mas Ele vai estar lá. Porque se tem 2 coisas que Ele prometeu para os seus filhos foi: tem 2 coisas que o Senhor te prometeu. O Senhor não te prometeu carro novo nem casa nova, mas Ele te prometeu 2 coisas importantíssimas. Ele disse: eu estarei com você todos os dias da sua vida. É isso. Você acreditando ou não, Ele está lá. Você sentindo ou não, Ele está lá. Porque a fé não sente, a fé sabe. E a segunda foi: tudo que você desejar para alguém, eu vou fazer por você. Tudo que você medir, eu vou medir você. A forma que você olhar para as pessoas é a forma que eu vou olhar para você. Então, se você for bom a elas, eu vou ser bom para você. Se você for radical com elas, eu serei radical com você. Porque tudo que o homem semeia, isso ele ceifará. A forma que você medir, você vai ser medido. O que você desejar para as pessoas é o que Deus fará com você. Eu me lembro quando eu estava em Itajaí, irmãos, há anos atrás, enrolado num cobertor no monte, orando, com uma garrafa d'água, um pão. Eu dizia para minha esposa: eu vou subir aí, eu vou ficar um tempo, eu preciso ser liberto. Tem muito do velho homem em mim ainda. Eu não posso pegar o microfone do jeito que eu estou. Eu me lembro que eu era só alguém querendo ficar parecido com Jesus. E eu via tantas pessoas dando fruto, cara. E eu dizia: meu Deus, Jesus, que dia que eu vou dar fruto? Ele disse: quando você primeiro celebrar o fruto dos outros. Quando você celebrar o fruto dos outros, um dia você vai dar fruto.
Então, enquanto você não dá fruto, celebre o fruto das pessoas que estão perto de você, das que estão longe. Então, isso Deus prometeu para você. Nós falamos muito da presença de Deus, mas só que a presença e o poder são coisas distintas. A presença, ela transforma você. O poder é o que Deus usa em você para os outros. Então, quando eu estou aqui com o microfone na mão, não é o meu caráter que está sendo manifestado, é o caráter de Cristo. O meu caráter é no dia a dia. Porque se eu falo de Deus, é o poder que vem. Se eu falo com Deus, é a presença que está comigo. Então, se eu falar de Deus aqui para você, receba poder, você vai receber. Mas não significa que eu estou em condições. Não significa. Porque você pergunta, como é que Deus usa aquela pessoa se ela está desviada? Porque o poder é uma coisa, a presença não. Quando eu falo de Deus, o poder vem sobre você. Quando você falar com Deus, a presença vive em você. E Deus não quer fazer nada através de você sem fazer primeiro em você. Nós cantamos e muitas vezes não prestamos atenção no que cantamos. De dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora, até me consumir. É sempre de dentro para fora. Você tem que botar uma coisa na cabeça: você não é o objetivo, você é o canal. O objetivo é alguém. Evangelho não tem a ver com quem Deus está usando. Pastor, mas por que Deus não ouve mais as minhas orações, não me responde? Eu vou falar uma coisa, você julga. Mas eu acho que Deus ouve as nossas orações enquanto elas são inocentes e infantis. Porque depois que você amadurece, Deus não tem que estar te respondendo, é você que tem que parar para ouvi-lo. E saber o que Ele quer fazer na cidade, o que Ele quer fazer na nação, o que Ele quer fazer. Você precisa conhecer as intenções de Deus. Mas Deus não me responde mais. Irmão, Deus responde a gente quando as nossas orações são infantis. Então Deus vai respondendo. É aquele filho no mercado: pai, compra meu filho. Mas chega uma hora que você tem que parar. Por isso que não se dá herança para criança, irmãos. Gálatas 4 diz que se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. O menino que herda alguma coisa dos seus pais, ele tem que crescer e alcançar a maioridade para assumir o que é dele. É dele, mas ele não pode pegar. O que está esperando é a gente crescer. Deus está esperando a gente crescer na graça e no conhecimento. Mas não adianta eu estudar sobre Deus sem primeiro contemplá-lo. A contemplação vem antes da instrução. Por isso que Êxodo vem antes de Levíticos. Deus cria em Gênesis, derrama sua glória em Êxodo, instrui em Levíticos, movimenta em Números e repete tudo de novo em Deuteronômio. Deus é processual com todo mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você produz 30 sementes, 60 e 100. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Por quê? Porque Deus é processual. Eu preciso crescer para assumir o que Deus deu para mim. Eu preciso crescer, já é seu, mas a sua idade não lhe permite pegar. Gálatas 4, Paulo fala isso aos Gálatas. Ele diz: olha, se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. E muitas vezes, irmãos, a nossa infantilidade gospel nos carrega para a igreja, para a fila das bênçãos. Nós somos crianças na fila do chocolate, quando nós deveríamos estar sendo usados por Deus, quando nós deveríamos estar preocupados com a fome da nossa cidade, quando nós deveríamos estar preocupados com a nossa nação, como estamos fazendo, como estamos vivendo, como estão as escolas do meu estado, como está a escola, como estão os asilos, como estão os presídios, como está. Não, o meu negócio é a igreja.
caminhando eu vou para Canaã. Não, nós somos a igreja antes de ir à igreja. Nós vamos na igreja no domingo para ser a igreja na segunda. Irmão, dar comida para gente carente não é trabalho do prefeito, é trabalho da igreja. Cuidar de órfão e da viúva, Deus mandou para os seus ministros. Não me olha assim. Pastor, mas você não vai falar sobre sobrenatural? Meu irmão, quando eu entendo essas coisas, a minha vida se torna algo sobrenatural. Porque tudo aquilo que eu toco, abençoado será, como você cantava. Nós vamos entrar numa esfera sobrenatural. Nós vamos deixar de ser pedintes e vamos nos transformar em intercessores. Amém. Nós não vamos mais adorar homens, não vamos mais adorar imagens, não vamos mais adorar em ministérios. Nós vamos adorar o único que é digno de louvor e de glória, de unção, de poder. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Oh, meu Deus! Aleluia! E eu estou com a boca assada de tanto falar isso. Escute as minhas mensagens de 2016, 17, 18, 19. Escute elas. Entre no YouTube, escute elas. Eu estou falando. Deus vai parar tudo. Deus parou o mundo. Ah, foi o diabo. Você acha mesmo que foi o diabo? O diabo não é dono nem do inferno. Ele não tem nem inferno. Até o diabo é o diabo de Deus. Jesus é o cabeça da igreja e de todo o principado e de toda a potestade. De vez em quando Deus está parando a gente para, sabe, quando a gente pega, quando você bota lá no Waze um caminho que vou para tal lugar, daí no caminho você entra na rua errada, automaticamente o Waze recalcula a rota. É o que o Senhor está fazendo conosco. Está recalculando a nossa rota para a gente não perder o destino. Perdemos coisas, mas não perdemos o destino. Perdemos pessoas, mas não perdemos o destino. Ficamos tristes, mas não podemos perder o destino. Nessa pandemia perdemos amigos, perdemos familiares, mas Deus não perdeu o controle. O Senhor é bom em todo o tempo, e o Senhor está no governo de tudo e de todos. O mundo vai continuar sendo mundo, mas o problema é que a igreja não pode deixar de ser igreja. Amém, irmãos? Então Deus abriu os olhos daquele cego para enviá-lo. Só que abriu os olhos dele, ele teve problema com a família, teve problema com os amigos, teve problema com a religião, ficou sozinho. Aí quando ele fica sozinho, depois você lê, está escrito assim: sabendo Jesus que ele tinha sido expulso, quem é que chegou perto dele? O Nazareno, o surfista da Galileia, aquele que anda sobre as águas. Ele chegou como quem não quer nada e disse: você crê no Filho do Homem? Ele disse: aonde ele está para que eu creia nele? Jesus disse: é esse que fala contigo. A Bíblia diz que ele se prostrou e o adorou. E Jesus disse assim: eu vim para que aqueles que são cegos comecem a ver, e aqueles que pensam ver se tornem cegos. E aí tinha uns fariseus assim, perguntaram: você está chamando a gente de cego? Nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês tinham visto o que Abraão viu, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Porque homens de revelação, eles andam na frente. Quando Deus pediu Isaac,
Por isso que Abraão é o pai da fé, porque quando ele vai matar seu filho, ele pré-anuncia o que Deus ia fazer com o filho dele. Um homem de revelação, ele está sempre pré-anunciando com a sua conduta e com a sua vida o que está por vir. Ele não espera a glória vir para ele se mudar de vida. Por isso que a Bíblia é clara: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Deus não vai deixar de fazer se você não estiver pronto, mas você vai deixar de desfrutar por não estar pronto. Se você se aprontar, Deus faz. Se você não se aprontar, Deus vai fazer do mesmo jeito, porque Ele não vai parar na gente. Deus não leu os nossos livros de teologia para se comportar como a gente acha que Ele vai se comportar. Deus não leu meus livros para dizer: ah, o Luiz Hermínio pensa assim, então eu vou fazer assim, porque é assim que ele pensa. Os teus caminhos não são como os meus caminhos, nem os teus pensamentos são como os meus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Assim como cai a chuva do céu e a neve para lá não torna, mas antes da semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela prosperará para aquilo que ela foi designada. Glória a Jesus. E aqueles homens disseram: você acha que nós somos cegos? Nós somos filhos de Abraão. E ele disse: se vocês fossem cegos, não tinha problema, porque eu poderia curar vocês. O problema é que vocês pensam que vocês veem. Esse é o meu problema. O problema é que eu acho que estou profetizando coisas boas quando eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus tem que me levar para o ambiente dele e mostrar eu para eu mesmo, e dizer assim: ó, eu queria enviar você, mas você... E aí você reconhece que tem lábios impuros e Deus te toca. E por que Ele te toca? Porque você reconhece. Deus nunca te toca se você não reconhece. Eu tenho que dizer: eu sou assim, para Deus poder vir e me tocar. Porque Deus não tem problema com o pecado. O pecado Ele perdoa. Ele tem problema com o engano. Quando eu mostro uma coisa que eu não sou. Por que você acha que Jesus secou a figueira? Ele secou a figueira porque ela não tinha fruto. Não, é porque ela não tinha fruto, mas tinha folha. E a folha anunciava que tinha fruto. O problema não é ter fruto, não ter fruto, porque ela não tinha obrigação de ter fruto, porque a Bíblia diz que não era tempo de figo. Se não era tempo de figo, ela não tinha obrigação nenhuma de ter figo, mas ela tinha folha. Ou seja, ela mostrava uma coisa que ela não era. Deus não tem problema com o meu pecado. Ele tem problema quando eu quero mostrar uma coisa que eu não sou. Ele tem problema quando eu quero mostrar uma coisa que eu não tenho, que eu não sou. Eu crio um arquétipo, um protótipo de um homem que serve a Deus quando eu não sirvo, de um homem santo quando eu não sou. Eu criei um personagem para servir a Deus. Então o problema não é não ter fruto. Fica tranquilo. Talvez não é o tempo de dar fruto agora, mas não mostre folha. Deixa o galho seco. Não, mas daí os outros vão pensar. A voz dos outros não é a voz de Deus. O que os outros pensam de você não é o que define quem você é. Tá, você não vai falar do sobrenatural? Isso é sobrenatural. É você ser simplesmente você. É deixar Deus abrir seus olhos e mostrar você para você mesmo. Porque para alguns é melhor continuar cego. Para alguns é melhor botar no piloto automático e viver do jeito que está, tá bom. Eu estou aqui, mas tem gente pior do que eu. E quando aparece alguém pior do que eu, glória a Deus, porque daí me justifica nisso. Não, irmãos, Deus não precisa de ninguém no vale de ossos secos dizendo: os ossos estão secos. Isso a gente já sabe, o diagnóstico a gente já tem, amém? Deus, quando leva você no vale, é para dizer: o que é que você acha? Vamos trabalhar? Vamos fazer algo nós dois? Você fala e eu faço. Fechou? O que é que você acha? Ele disse: eu acho que o osso está seco, está sequíssimo. Ele disse: tá, mas o que você acha? Eles podem viver? Ele disse: se o senhor quiser, pode.
Ele disse: se você falar, eu faço. Se a tua palavra estiver de acordo com a minha vontade, eu faço. Não com a tua vontade. Se a tua palavra estiver de acordo com a minha vontade, pode liberar que eles vão viver tudo. E aí, meu irmão? Ele disse: tá bom, então lá vai. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ossos secos, vivam! Ele ficou. Daqui a pouco começou a fazer barulho. Daqui a pouco ele olhou, tinha um osso grudando no outro osso, e um osso correndo para o outro osso, e todo mundo achou o seu lugar, porque a profecia, ela organiza as coisas, ela organiza a bagunça. Aí veio, primeiro se organizou os ossos. Aí eu olhei para aquele quadro lá, ó, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os 5 ministérios aconteceram aquele dia no Vale de Ossos Secos. Porque primeiro foi os ossos, barulho, um grande barulho. Porque ele profetizou aos 5 ministérios. Ele profetizou aos ossos, aos nervos, à carne, à pele e ao espírito. O osso é o evangelista. Porque onde tem evangelista tem barulho, tem festa. Evangelista é festeiro, tem barulho, tem, não é? E você sabe quando está na igreja do evangelista, porque tem campanha todo dia. Acaba das 7 portas, vem dos 7 cadeados, depois das 7 ferraduras. Toda semana tem a campanha que ele quer ganhar alma, ele quer ganhar alma, ele quer ganhar alma. Aí acabou o evangelista, veio os nervos. A Bíblia diz que daí cada osso achou os seus ossos e vieram nervos sobre eles. O nervo é o mestre. O nervo é o mestre. E você sabe, porque o nervo é que liga uma coisa na outra. E você sabe quando você está na igreja do mestre, porque ele quer falar do cavalo amarelo. Domingo à noite, quando está cheio de visitantes, ninguém entende nada do que ele está falando. Ele está falando de Apocalipse, do cavalo amarelo. Aí ele diz: amém, irmãos? Todo mundo amém. Acaba ligeiro, Jesus, isso, pelo amor de Deus. Por quê? Porque o culto do mestre é chato. É uma espada, é comprido e chato. Por quê? Porque ele quer ensinar. Ele acha que está todo mundo entendendo como ele entende. Só que depois vem a carne. A carne fala do pastor, porque é o que mais entra na carne. Porque ele lida com a alma das pessoas. De manhã ele está fazendo um velório, e às vezes no mesmo dia de noite está celebrando um casamento com o mesmo terno. Então de manhã ele está rindo. Eu já tive essa oportunidade de fazer isso. Celebrei um velório de manhã, chorei que me acabei com um irmão que faleceu, com a família, enlutada. E à noite celebrei um casamento. E de noite, que dia abençoado, meus irmãos, aleluia. O pessoal que estava no velório, no casamento, pensa: esse pastor é bipolar. E para ajudar naquele dia, o cara que estava filmando botou o braço em cima de uma vela, cara, acendeu um fogo no cara, e foi a correria, apaga o fogo. Meu Deus. A carne fala do pastor, porque o pastor é o que mais entra na carne. Ele está, né? Quando alguém vem contar coisas para ele, vem abrir o coração, ele já quer brigar, já tem vontade, né, de bater nos dois. Está sempre, né? Tem umas lutas, o pastor. E você sabe quando você está na igreja de um pastor? Por quê? Porque ele não deixa a igreja crescer. Porque o pastor, ele não tem medo do diabo, ele tem medo de outro pastor. O diabo pode ir até no culto que ele congrega, mas quando vem outro pastor congregar com o diácono, chega e diz: ó, tem um pastor aí. Pastor também? Meu Deus, que luta. O diabo pode ir até no culto, outro pastor não. Principalmente se for de outra igreja. Que diabo, ele sabe que só tem um, aí pastor tem um monte, não é?
E aí ele está lá, como é precioso, irmão, está bem junto a ti. Aí os irmãos, pastor, vão abrir? Não, vamos ficar só nós aqui, tá bom, né? Só que depois ele profetizou a pele. A pele fala do apóstolo, que cobre toda a imperfeição do corpo. E você sabe quando você está na igreja de um apóstolo, porque você diz, eu queria falar com o apóstolo. Ele não está viajando. Mas ele não chegou ontem, já foi de novo, meu filho. O apóstolo não para, está por aí. O apóstolo não para. Aí depois ele profetizou o Espírito. Depois que estava formado, o Espírito veio. Você percebe que Deus não dá o Espírito sem formar primeiro? Deus não fez Adão sem o jardim estar pronto. Deus não deu o Espírito sem o Adão estar pronto. O Espírito, você sabe, fala do profético. E você sabe quando você está na igreja de um profeta, porque do lado do púlpito tem um talite, um quepá, tem um chofar, tem 4, 5 chofar tocando no culto, um em dó, outro em mi, outro em lá para longe da norte. E eles saem ungindo tudo. Com óleo na mesa do lado do púlpito tem óleo de Israel, tem óleo do mercado da frente, tem pedra do Rio Jordão. Ele é, né? Neguébias. Labaique, é isso. Ele sai ungindo tudo tem que botar óleo, tudo tem mistério. É legal, não é isso tudo, irmãos? Só que eles não podem estar separados, eles precisam estar todos no mesmo lugar. Por isso que eles deu um para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura de um varão perfeito, que não sejamos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina. Por isso os 5 ministérios precisam funcionar no mesmo prédio, no mesmo lugar. Só que eu não vou sair para orador, você é apóstolo, vem cá. Você é pastora, não precisa, deixa que vai nascer. Deus vai mostrar. A pessoa tem perfil. Ela vai assumir o perfil que ela foi chamada. Então, irmãos, nós precisamos crescer. Deus está abrindo os nossos olhos para crescer, para começar a acreditar em coisas que estão escritas na Bíblia que a gente não acredita mais, em coisas que a gente acha que não foi para o nosso tempo. Eu sou do tempo, irmão, quando a gente começou o Mevan, a gente fazia o corredor dos milagres. Ficava os obreiros tudo assim orando, era aquela multidão de gente caindo. Aí os obreiros começaram a brigar, me chamaram, fizeram na reunião. O que foi, gente? Pastor, está uma confusão aqui. Por quê? Porque eles estão dizendo que se cai para trás é unção, se cai para frente é demônio. Pastor, o que o senhor acha? Eu disse, meu filho, vão cair para o lado. Cai para o lado, agrada o céu e o inferno, todo mundo. As pessoas ficam perdendo tempo por nada, irmãos. Sabe? Alguém foi no meu evangelho e perguntou: a tua ceia é de vinho ou de suco de uva? Você dá ceia para criança? Eu digo, damos. Está amarrado. Eu disse, meu irmão, o Al-Qaeda dá metralhadora para criança, porque não pode dar ceia. Os traficantes da cocaína para criança, por que eu não posso dar ceia? Nós estamos preocupados porque nós queremos saber quem pecou. Quem que é isso? Quem é aquilo? Nós queremos achar os defeitos. Não, irmão, chapa geral. Vai para cima. Sabe, tá muito chato. Tá muito chato, irmão. Tem gente que não arruma nem a cama que dorme, está na internet querendo doutrinar a igreja. Nunca passou uma noite na fila do SUS com uma criança no colo. Não sabe o que é isso. Não sabe o que é pegar um ônibus para ir pregar em outro estado sem dinheiro para volta. Não sabe o que é isso. Irmão, eu não sou produto da mídia, não.
Eu uso a mídia por causa da glória de Deus, que é para pregar o evangelho, mas eu não sou produto dali não. Nós não podemos achar que tudo isso nasceu ontem. Quantos seguidores, eu não me importo. Eu uso tudo isso porque é importante, mas isso tem um propósito. Isso tem um propósito. Se não for para ser assim, não adianta ter igreja. Se não for para viver na presença do Senhor, buscar as coisas profundas do Senhor, a gente vai, às vezes nós vamos na igreja, mas nós não vamos no culto. Nós não entramos na reunião. A minha esposa que fala isso, ela diz assim: você vem na igreja ou vem no culto? Você entrou no culto? Irmão, tem um lugar que nessas 3 reuniões eu quero de alguma forma talvez te ajudar, ou sei lá, asfaltar a rua para você correr mais rápido. Tem um lugar em Deus de segurança, meu irmão. Tem um lugar em Deus que isso você não aprende em sala de aula. Eu sou um cara que eu estudo muito, leio bastante, mas tem coisas que você não vai aprender numa sala de aula. Tem coisas que só o Espírito Santo pode dar para você. Quando a Iraci ficou grávida do Samuel, quando Samuel estava para nascer, o Senhor falou para mim filmar o parto, e eu fui. Naquela época, 16 anos atrás, Samuel tem 16 anos, não tinha celular desse moderno, aquela maquininha que se abria do lado assim. E a coisa mais sobrenatural que você pode ver é um parto, quando você não desmaia, como eu quase desmaiei. A Iraci fez uma cesárea, e eu estou lá filmando. Quando a médica abriu o último véu e tirou o Samuel, cara, eu dei um grito dentro da sala de cirurgia. E eu levei uma Bíblia. Que ela está lá em casa guardada, no meu escritório. E quando eles pesaram ele, mediram, enrolaram assim e botaram assim no meu colo, eu peguei a Bíblia e dei para ele segurar. Assim, botei em cima dele, só isso. Esse é o primeiro presente nessa terra. É a primeira coisa que vai ficar sobre você aqui, é a palavra. Eu não sei quem botou uma bola também, porque ele gosta de bola demais. Mas é Bíblia e bola. E Deus falou comigo naquela sala. Deus disse assim: sua esposa carregou essa criança por 9 meses, alimentou, transferiu sentimentos, protegeu, mas quem colocou essa criança ali foi você. Então o Senhor começou a me falar sobre a intimidade do noivo e da noiva, da igreja. Ele disse: a minha igreja faz muita coisa para ter filho, para encher suas cadeiras. Ela faz muita coisa, muito paliativo para a alma, muitos estímulos externos. Se ela entrasse no seu quarto, fechasse a sua porta, eu ia engendrar vida nela. Ela ia gerar, mas o filho seria meu. Não seria só mais um número no seu hall de membro. Isso fazem 16 anos eu chorei. Deus quer gerar coisas legítimas com você, meu irmão. Deus quer gerar coisas legítimas. Nada de fora pode substituir o que só Jesus pode te dar. Nada de fora. Eu vou te falar uma coisa. Eu já estive em tantas conferências de avivamento. Eu já fui em mais de 50 países pregar o evangelho. Eu já tive com homens como Benny Hinn, David Hobbs, Mike Bickle e tantos outros que botaram a mão em mim e ministraram. Mas eu vou te falar, eu nunca achei unção como a do meu quarto. Eu nunca achei um lugar, cara, como a do meu escritório, que eu fecho tudo, ponho um som e ele vem, só esperando eu falar.
E eu fico ali, ô eterno, soberano. Ele diz, vamos conversar. Não fica falando essas coisas não, assim, enfeitando a sua voz, engrossando. Tira a roupa. Mostra para mim como você está. Eu vi você olhando, pensa que eu não vi? Pensa que eu não vi você pensando? Eu vi quando você pensou. Eu vi hoje no trânsito o que você fez. Aquele cara que fica na esquerda a 20 por hora, parece estar procurando casa para alugar. Bicho miserável. Gente com pressa, o cara fica na esquerda 20 por hora, procurando casa para alugar. Sai da frente, irmão, vai para outro. Por que é sempre na esquerda, né, irmão? Meu Deus, que luta. Tem que ser na esquerda. Que guerra, Jesus. Né? Na esquerda, sempre na esquerda. Vai para a direita, eu digo, está procurando casa para alugar. E Jesus fala, eu vi quando você olhou, eu vi quando você praguejou. Eu vejo, Luiz. E aí em 10 segundos você começa a falar tudo para ele. Ele já viu, mas ele quer ouvir da sua boca. Ele já sabe que você é Jacó, mas ele quer ouvir você falar Jacó. Eu sou Jacó. Ele diz, eu vou mudar seu nome. Eu vou tocar em você, você vai mancar para o resto da vida. E não é porque caiu do telhado, não, é porque você vai mancar, porque eu vou mudar o seu caminhar. Eu vou tocar você, porque você não tem que lutar com o diabo, você tem que lutar comigo. Sabe por que você está lutando com o diabo? Porque você não briga comigo, você não luta comigo, você não entra em atrito comigo, você não deixa eu confrontar você. Jesus passava a noite inteira com Deus e segundos com Satanás. A noite inteira ele passava com Deus. O dia inteiro ele servia pessoas. E alguém pergunta, ele não dormia? Dormia na tempestade. Porque se você passa tempo com Deus e serve pessoa, não tem tempestade que te para, meu amigo. Não tem tempestade que te para. Se você passa tempo com teu Deus e vive servindo pessoas, não tem nenhuma tempestade que vai parar você, amém? Glória a Jesus. Então nessas 3 reuniões eu queria, sei lá, te ajudar. Coisas que me fizeram bem, eu quero poder botar na mesa para você. Para mim, queridos, sobrenatural é isso. É você entrar num lugar onde você não tem mais que pescar, é o peixe que pula dentro da rede. Onde você só olha pelo retrovisor assim, as coisas estão tudo correndo atrás de você. Você não pega mais nada com a sua mão. As coisas te seguem e te alcançam. Sabe, é esse lugar, e esse lugar existe. A unção que nós sonhamos existe. O poder que nós sonhamos existe. A glória que nós sonhamos existe. Sabe aquilo que a gente vê nas conferências de milagres, de unção, de um vento parar, de a chuva parar, de a chuva voltar? Existe, irmãos. As coisas acontecem no sobrenatural. Eu não sei quantas crianças eu já apresentei de mulheres e casais que não podiam ter filhos. De pegar a mão do marido, botar no ventre da esposa e dizer, vocês vão gerar uma semente bendita. Eu não sei quantas crianças já apresentei. Já botaram até criança, botaram o meu nome na criança. Lá na África, uma criança tem o meu nome, Luiz Hermínio. De mães que não podiam ter filhos. Eu não sei quantas vezes eu já vi milagres. Eu não vim aqui para você achar que o Luiz Hermínio, uau, então eu vou pedir para ele orar por mim, para ver se isso. Não, não é isso. Eu não vim aqui dizer para você, eu não vim mostrar quem eu sou. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu vim dizer para você que tem um lugar que você pode entrar e viver ali. Um lugar de fé, ele existe, é um lugar de verdade, onde Deus fala, onde você responde aquilo que Deus fala, onde você não tem mais prazer sozinho, onde as pequenas coisas não vão mais afastar você do Senhor, porque lá na frente você vai ver que elas não eram pequenas, amém? Mas por favor, não herde de Adão, não herde de Adão a tradição de fugir de Deus. Adão fugiu de Deus, irmão. E sabe o que me impressiona?
é que Deus já sabia o que tinha acontecido. E ele entra no jardim como se nada soubesse, e ainda chama Adão pelo nome. Ele já sabia que Adão tinha caído, ele já sabia que tinha dado B.O., mas ele entra: Adão, nosso horário está marcado, lembra que eu vim aqui todo dia no crepúsculo? Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Adão, e Adão está lá: ô Senhor, eu estou aqui. O que você está fazendo aí? Ouvi a tua voz e tive medo, porque eu estou nu. Deus disse: quem falou que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Você está ouvindo você ou está ouvindo o diabo? Adão, eu venho aqui todo dia e vejo você nu. Você não está nu só hoje, você está nu há muito tempo. Só que você olhava para mim, Adão. Você olhava para você, Adão, através de mim. Agora você quer olhar para mim através de você. Você tem que olhar para você como Deus te vê, não como você se vê. Por isso, quando Ele abrir seus olhos, não tente decifrar Deus. A primeira revelação que você precisa ter de Deus é que Ele não é homem. Por isso Ele não pensa como você, Ele não age como você, Ele não tem os limites que você tem. Limites de amor, limites de ternura, de afeto. Deus não tem limites, porque Deus não tem amor. Deus é amor. A natureza dele é amar. A natureza dele. Mas Deus é justo, Deus é justiça. A justiça de Deus, o objetivo dela não é punir, é restaurar. Às vezes eu penso que Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio. A igreja quer cobrar justiça de coisas que Deus já desconsiderou, porque a igreja acha que Deus tem que punir para perdoar. Mas se você conhece a Deus, você vai entender que Deus pode perdoar sem punir, porque o preço Ele já pagou. Mas como assim? Eu vou te falar uma coisa. A maioria de nós veio do catolicismo, a maioria. E no catolicismo a gente aprendeu o quê? Você fazia uma caca, você ia se confessar, e a penitência qual era? Rezar, orar, 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 10 Salve Rainha. Aí você agora mudou de igreja, mudou de Deus, não, mudou de igreja. Mas você traz junto que ainda ficar com Deus, orar, é uma penitência, é um castigo. Eu vim aqui arrancar isso da sua cabeça. Buscar Deus não é penitência, é um prazer. Amém. Buscar Deus não é penitência. Amém. A gente trouxe, por que a Coreia é o país que mais ora no mundo, a Coreia do Sul? Porque eles não vieram do catolicismo, eles vieram do budismo. E sabe o que o budismo faz? Passa tempo sozinho, medita. Então quando isso vem para o cristianismo evangélico, é mais fácil você ficar sozinho, porque você já ficava antes. Você está me entendendo? Deus está mostrando a gente para a gente mesmo. Oração não é castigo. A gente ensinou, eu quando era menino, meus avós, a gente fazia uma coisa errada, o vô trancava no quarto: vai orar. Castigo ir para a igreja. E a gente até hoje trata algumas coisas de Deus como penitência. Buscar Deus não é uma penitência, tem que ser um prazer para você. Amém? Amém? Nós só estamos começando. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Não herde de Adão a tradição de fugir de Deus. Eu e você precisamos da presença do Senhor. Deus quer abrir os nossos olhos para a gente ver coisas sobrenaturais, andar em lugares sobrenaturais. Deus quer mostrar a gente para a gente mesmo. Sua vida, a sua percepção do Evangelho vai mudar, irmãos.
O dia que essa Bíblia mudou para mim, que eu comecei a olhar para a Bíblia e ver paternidade nela, e ver intimidade de Deus nela. Eu nunca mais tratei a Bíblia como um livro de regras. A Bíblia para mim é uma carta de amor, que eu preciso ler todo dia. Eu preciso ler, eu dirijo a minha vida, os meus negócios, que eu também tenho negócios. Eu dirijo a minha vida, o meu casamento, minha família, meus filhos, ensinando a amar Jesus, não ter medo dele. Eu quero deixar essa palavra para você hoje, irmãos. Hoje nós vamos construir a primeira fila de tijolo, com muita solidez, porque a primeira fila de tijolo, ela sempre determina se a parede vai ficar torta ou não. A minha oração é que essa noite você volte para casa e pense em algumas coisas que você ouviu. Se alguém se desviar do caminho por causa de mim, é porque quem está desviado sou eu. O problema não é tropeçar, o problema é se tornar uma pedra de tropeço para alguém. Esse é o problema. E eu espero que nós possamos ser melhores, crentes melhores. Evangelho não é uma corrente filosófica. Evangelho não é uma ideologia política. Evangelho não é uma forma de enriquecer. Evangelho é a vida de Cristo em nós. Cristo em vós é a esperança da glória. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Fique de pé comigo, por favor. Sabe, alguém me perguntou esses dias: você não tem problema com a fama? Você não tem problema com o sucesso? Eu digo, não, porque eu tenho uma causa para ele. Se você tem uma causa para o recurso, não tem problema você ter recurso. Se você tem uma causa para o sucesso, não tem problema, porque Deus só tem um motivo para fazer isso com você. Nunca foi sobre nós, irmãos. Sempre foi por causa dele. Nunca foi sobre nós. Sempre foi. A minha oração hoje é que isso desperte na gente o desejo de estar com Cristo. O desejo. Quando eu entendi isso, as minhas manhãs em casa, eu não faço nada. Tem dia que eu não tiro nem o pijama. Por quê, pastor? Porque eu sou um pastor, eu preciso ficar com Deus. Eu preciso ficar sozinho, eu preciso colocar vida em mim. Deus morreu não foi só para nos dar reuniões, foi para nos dar vida. Por isso nossas reuniões precisam ter vida. Eu tenho um escritório perto da minha casa. Às vezes eu saio de casa, vou andando até lá, fecho tudo, ligo o som e fico lá. Às vezes eu troco o almoço pela janta. Você está jejuando? Não. Eu digo, hoje eu não vou almoçar. Eu vou ficar com você, Jesus. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com o meu Senhor, o meu Senhor Jesus. Pastor, mas eu preciso trabalhar. Acorde meia hora mais cedo, vai dormir meia hora depois. Crie um ambiente para você e para ele, só para vocês dois. Não dê esse lugar para ninguém ir lá. Nesse ambiente você não pode levar nada. Você não pode levar nem o seu cônjuge. Às vezes é só você. Você não pode ter vergonha de falar como você está, quem você é. Deus quer criar esse ambiente em nós. E esse ambiente, irmão, é tão sobrenatural. Eu entendo quando Pedro disse: vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui, porque não existe lugar melhor do que esse. Eu entendo quando Jacó disse: esse lugar não é outro senão Betel, a casa de Deus. Homens que tiveram revelações sobrenaturais, que viram a sua glória. Sabe, o apóstolo Paulo não entendeu tudo. Ele não entendeu tudo, até ele ir ao 3º céu. Quando ele desce de lá, tem orações por ele mesmo que ele nem fez mais. Ele disse: eu já orei para Deus tirar esse espinho de mim, mas ele não tira mesmo. Então
eu já entendi que o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, que Ele já me falou isso. Sabe quando você tem um encontro com a eternidade, com a glória de Deus, você sai dos planos, você sai da lista de oração. Tem oração que Paulo já não fez mais por ele, porque ele entendeu que não tinha mais a ver com ele. Quando ele desce da eternidade, então ele entendeu tudo. Irmãos, o ar aqui está pesado, está denso. E eu sei que o ar está denso porque Deus está mexendo na gente. Deus está virando uma chave dentro de nós. Uma chave. Hoje vai ser, escute, para alguns de vocês vai ser uma noite grande. Para alguns de vocês hoje, escute, vai ser uma noite, Deus vai te visitar. Para você não achar que foi o poder, que a unção do Luiz Hermínio, não. Para você saber que Deus está te chamando para um lugar secreto. Tem coisas que nem a NASA sabe, cara, eu quero contar para você. Tem coisas que a sua família nunca provou e eu quero dar para você e para a sua casa. Tem recursos que ficaram presos na eternidade, que nunca ninguém entrou para tirar, e eu vou dar para você. Você precisa entender. Você precisa entender isso. Eu tenho um menino que joga futebol, Samuel, e eu sempre digo isso para ele: filho, você é um homem de Deus, com uma Bíblia na mão ou com uma bola no pé. Nunca esqueça disso. E se você tiver que ferir, machucar e agredir para se dar bem na vida, então já não é mais Deus quem está te usando. Eu sei que futebol é pegado, eu digo para ele, eu sei que você tem que ter personalidade, ser forte, ser firme, mas você não precisa ser mau. Seja duro, entra pesado, pega mesmo, mas você não precisa ser mau. Não seja mau com ninguém, porque a maldade tem um pai. Alguns de nós vamos ser visitados nessa noite, irmãos. Eu sei que a gente já está aqui na frente, mas se der, chega um pouquinho mais. Se der, chega um pouquinho mais. E eu posso pedir para acender a luz? Acenda a luz para mim, eu gosto de olhar nos olhos, irmão. Porque os olhos são as janelas da alma. Eu sei que é importante, às vezes a gente apaga a luz para não distrair. Na hora da adoração é legal, mas eu vou te falar, o que distrai não é a luz acesa, é o coração apagado. Se você quer isso mesmo, pense bem no que você está pedindo. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver, porque quando você começar a ver o que Deus está tentando te mostrar há anos, cara, é assustador. Você vai se tornar um intercessor. Não vai ter dinheiro que pare mais no seu bolso. Você vai querer ajudar todo mundo, você vai querer salvar todo mundo, você vai querer investir em todo mundo. Você vai parar de estender o dedo, vai começar a estender a mão. Se você quer mesmo ver, faça um voto com Deus hoje: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Eu nasci de novo, mas eu quero ver como é que o Senhor vê as pessoas. O Jesus que eu sirvo chamou Pedro de demônio e Judas de amigo, porque Pedro estava impedindo ele de ir para a cruz e Judas estava ajudando. Pense nisso, irmãos. A tua equação não é igual à equação de Cristo. Ele diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que aquele que chora é que está alegre. Deus não tem problema de você querer ser grande, mas Ele deixa o caminho, que é ser alguém maior,
seja como o menor. Por favor, feche seus olhos e faça essa oração. Senhor, eu quero ver. Eu quero enxergar, Senhor, como o Senhor vê a eternidade, como o Senhor vê a glória, como o Senhor vê o céu. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver a Tua glória. Deus, abre os nossos olhos do entendimento. Abre os olhos do nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento. Deixa a gente ver a Tua glória, deixa a gente ver o Teu fogo. Deixa a gente ver a Tua presença, deixa a gente ver a Tua presença. Senhor, abre o nosso coração. Abre os olhos do nosso entendimento. Abre os nossos olhos e nos envia para fazer a Tua vontade, do Teu jeito, da Tua forma, do Teu querer. Como o Senhor deseja, fale conosco. Como o Senhor deseja, o que o Senhor tem para o estado de São Paulo, o que o Senhor tem para São José do Rio Preto, o que o Senhor tem para as cidades aonde pertencemos. Fale conosco coisas do Teu coração. Abre para nós coisas que ferem o Senhor. Deixa a gente saber para não fazer mais, Senhor. Como nós podemos saber o que fere o meu Senhor? Como nós podemos nos comportar? Mostra para nós, Senhor, o que Te agrada, o que realmente Te agrada, o que realmente é de verdade para o Senhor. Sim, Senhor, fale conosco. Fale conosco. Amém, irmãos? Eu espero você amanhã de manhã. Aplauda ao Senhor bem forte.